O Internacional já retornou nesta quinta-feira para Porto Alegre depois do jogo contra o Flamengo. A partir de agora, o Inter começa a focar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o Goiás. E neste momento, o Internacional que pode ter uma série de voltas para essa partida, novos reforços em relação ao time que enfrentou o Flamengo nesta última quarta-feira. Porém, além disso, também eu quero te trazer informações sobre reforços, porque o Inter, que deve vender o Daniel no final da temporada e deve trazer um novo goleiro mais experiente, e a direção do Inter e o CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, pensa em 2 goleiros para a temporada de 2023. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre essas possíveis chegadas do Internacional para a próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também quando deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, porém tu ainda não te inscreveu, aproveite e se inscreve no primeiro botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, desta quinta-feira. O Inter que não se reapresenta no dia de hoje, em função do jogo de ontem que jogou contra o Flamengo, e só volta a se reapresentar agora nessa próxima sexta-feira. Inclusive o Inter que joga contra o Goiás às 11 horas do próximo domingo. E para essa partida, o técnico Mano Menezes deve ter algumas novidades em relação ao jogo contra o Flamengo. Primeiramente, o Inter deve ter algumas voltas, como por exemplo a do Johnny, que retorna no terceiro cartão amarelo, e também a do Carlos de Penha, que retorna, né, depois do nascimento de sua filha. Além disso, o Inter tem algumas dúvidas ainda para essa partida, que é o Wanderson, que ainda vive um momento de não saber se vai permanecer no Internacional ou não. Então o Inter não vinha relacionando o jogador para não ativar a cláusula, para o Inter não ser obrigado a comprar o jogador no final da temporada. Então o Wanderson é uma dúvida para esse jogo. O Daniel, a tendência é que seja relacionado, mas fique no banco de reserva para o Kehler ser titular. Além disso, também o Inter deve ter 2 dúvidas, que é do Taison, em função do falecimento nesta semana do pai do Taison. Não se sabe se ele vai ter condições de jogo, né? Em função, o pai dele morreu e vive um momento muito ruim, né? Técnico, vem com uma confiança muito baixa, então não se sabe se o Inter vai relacionar o Taison para o jogo do próximo domingo às 11 horas da manhã. Então, o Inter tem essa série de dúvidas, mas pelo menos vai ter os 2 retornos do meio de campo, tanto do DP como do Johnny, que já vai fazer o Internacional novamente a ter um meio campo ali quase titular, só sem o Gabriel, que deve ficar fora ainda por muito tempo no Internacional, tá bom? Mas outras informações agora que eu quero te falar, saindo agora dessa informação sobre voltas do Inter, sobre o jogo contra o Goiás, que ainda tá muito longe do jogo, né? Ainda tem sexta, sábado, domingo. Eu quero te falar sobre os reforços para a próxima temporada. Todo mundo sabe que o Inter tá para vender no final do ano o Daniel. Daniel não deve ficar no Inter. Inclusive aconteceu um episódio muito ruim nessas últimas semanas, onde o Daniel ele foi no supermercado com o seu filho e torcedores do Internacional, né, nem dá para se falar se são torcedores, acabaram falando com o Daniel nesse supermercado, falando que era um goleiro lixo, que tinha que deixar o Internacional, tudo isso na frente do seu filho. Foi um episódio muito ruim, lamentável, e que fez o Daniel repensar sobre a possibilidade de ele deixar o Inter no final do ano. Em meio a tudo isso, o Inter vem recebendo sondagens pelo Daniel, da Turquia, Holanda, Bélgica e também Arábia Saudita. A direção tem 100% dos direitos econômicos do Daniel. Inclusive, a direção do Inter pensa em vender o jogador por volta de 20 milhões de reais. Com a venda do Daniel, o Inter quer trazer um novo goleiro. Não significa que ele será titular, mas muito possivelmente será titular para o Kehler voltar a ser reserva. E a ideia do Inter é trazer um goleiro experiente, com uma bagagem, principalmente para jogar Libertadores e Copa do Brasil, campeonatos onde exigem uma margem de erro muito pequena, que não é aceito falhas nesses jogos, senão, ainda mais que o Inter, nesse momento, entra na Copa do Brasil como Libertadores, não como favorito, agora que tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, né, time River Plate, times com poder de investimento maior do que o do Internacional. O Inter, a partir de agora, sempre chega como franco-atirador nesses campeonatos. Por isso que o Inter não pode ter margem de erro nesses jogos. E a ideia da direção é trazer um goleiro experiente, um goleiro com bastante bagagem para conseguir, nesses momentos decisivos, conseguir segurar a pressão.
E tem dois nomes que estão na mira do Internacional para a próxima temporada. O primeiro é o do Gatito Fernandes do Botafogo, né, que é um paraguaio, inclusive o pai do Gatito Fernandes já atuou no Internacional. É um goleiro muito experiente, é jogador de seleção paraguaia, é um baita de um pegador de pênaltis, isso não dá para negar. E o Gatito Fernandes tem contrato terminando no final do ano com o Botafogo. Ou seja, ele poderia vir de maneira gratuita para o Internacional por meio de um pré-contrato. Porém, ele já está em vias de uma renovação com o Botafogo. Então a tendência é que ele renove seu contrato por lá, até pela identificação que ele tem lá com o Botafogo e por esse novo projeto que o Botafogo está tendo com o John Textor. A tendência é que ele renove seu contrato e a tendência também é que ele não venha para o Internacional. Porém, foi um dos nomes que a direção sondou, e inclusive o seu empresário confirmou essa sondagem de um dos nomes para a próxima temporada. Mas um outro nome, e esse que aparece com um pouco mais de força dentro dos bastidores, mas esse o Inter teria que comprar, e na minha opinião é um excelente nome, que é o João Paulo, que é um dos jogadores destaques do Santos dessa temporada, o Santos que não faz uma boa temporada, e o João Paulo é um dos melhores goleiros deste Campeonato Brasileiro com maior índice de defesas difíceis. O João Paulo é um goleiro que não tem contrato terminando por lá, ou seja, o Inter teria que comprar esse jogador. Porém, com a venda do Daniel, o Inter teria dinheiro suficiente para conseguir comprar o João Paulo. E na minha opinião seria uma troca excelente, trocar o Daniel pelo João Paulo, que é um goleiro muito interessante, pegador de pênaltis e pegador de muitas defesas difíceis nesse campeonato. Então, também é um dos nomes que o Internacional pensa para a próxima temporada. O João Paulo já é um goleiro experiente, né, de mais de 28 anos de idade, tem uma carreira parecida com o Daniel, né, porque tanto o João Paulo como o Daniel ficaram muito tempo nos seus respectivos clubes, no banco de reservas, e nessas últimas temporadas começaram a virar titular. A diferença é que o João Paulo já disputou o final de Libertadores com o Santos, vem sendo um goleiro que muito difícil de falhar, né? O João Paulo é um goleiro com baixíssimo índice de falhas em relação ao Daniel. Daniel já falhou nessa temporada e não falhou pouco, falhou em diversos jogos, inclusive momentos decisivos contra o Grêmio, contra o Globo na Copa do Brasil. Então o Inter quer tirar essa margem de erro, principalmente nesses jogos único jogo, né? Primeira fase, segunda fase de Copa do Brasil, onde é jogo único, onde se falhar, a chance de ser eliminado é muito grande. Então a ideia do Inter nesse momento é não correr esse risco. E também o nome de João Paulo é outro nome que está na mira. Também tem outros nomes que foram sondados, mas que aparecem como segundo plano, como por exemplo Diego Alves, que hoje é um goleiro muito experiente, né, com uma bagagem enorme, né, passagens pela Espanha, e hoje é reserva lá do Flamengo, tem contrato terminando no final da temporada e poderia vir de maneira gratuita, porém esse é o nome que corre por fora. E o outro é do Agostinho Rossi, que é um goleiro do Boca Juniors, também de contrato terminando, pode vir de maneira gratuita, porém esse é o nome que estaria negociando com o Flamengo, ou seja, também seria um nome muito complicado nesse momento. Mas o certo é que o Inter deve trazer um goleiro experiente para a próxima temporada, com a venda se confirmando do Daniel, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários qual goleiro tu traria para a próxima temporada do Internacional, desses goleiros que eu cogitei, e se eu não cogitei, o goleiro que tu gostaria, deixa aqui nos comentários, tá bom? Qual que tu gostaria de ver no Inter em 2023, tá bom? Então um grande abraço a vocês, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!